Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de Química. Nessa nossa aula, nós vamos continuar respondendo questões do capítulo 3, módulo 1 do nosso livro de Química, com o objetivo de revisar todo o conteúdo, tá? Então, vamos lá, responder questões, vamos produzir, vamos aplicar todo o conhecimento desse capítulo, tá? Vamos lá. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão de Química. Fala assim: em suas viagens pelo espaço, o super-homem encontrou uma parte da tabela periódica de elementos químicos do planeta Cripto com seus símbolos químicos. Os elementos são ordenados na tabela abaixo de acordo com a mesma periodicidade que os elementos da Terra. Sobre os elementos químicos do planeta Krypton, assinale o que for correto. Então, eu tenho aqui os elementos encontrados, no planeta Krypton. Está organizado aqui em grupo, que são as famílias, e períodos, que são aqui essas linhas horizontais, certo? Ele diz que estão organizados com a mesma periodicidade que os elementos da Terra, ou seja, estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, vamos lá para as alternativas. Então, eu coloquei aqui a tabela, dos elementos do planeta Krypton, para a gente verificar essas alternativas aqui em verdadeiro ou falso. Essas alternativas aqui vai falar sobre potencial de ionização, sobre raio atômico, sobre eletroafinidade, então é importante a gente revisar esses conceitos aí. Eu coloquei aqui uma tabela para a gente dar uma revisada nesses conceitos, tá certo? Aqui a gente tem potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletroafinidade e eletronegatividade. O que são eles? Potencial de ionização é a energia para retirar um elétron do teu átomo. Então, na tabela periódica, o potencial de ionização, essa energia ela aumenta de baixo para cima nas famílias e nos períodos aumenta da esquerda para a direita. Ou seja, os átomos que estão localizados aqui nessa região, na parte superior, eles têm maior potencial de ionização. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade corresponde à energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Ele aumenta na família de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Então, os átomos que estão localizados aqui nessa região, eles também possuem uma afinidade eletrônica grande. A eletronegatividade indica a força de atração do átomo sobre os elétrons. Aumenta também de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. Então, os átomos que estão localizados aqui nessa região são átomos que possuem uma grande força de atração sobre os elétrons, tá? E o raio atômico, gente, ele aumenta na família de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, os átomos que estão aqui, são átomos que possuem maior raio atômico, são os átomos maiores, tá? Da tabela periódica. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão, para a gente ver como é que vamos avaliar essas alternativas. Primeiro, ele diz assim: o potencial de ionização do elemento Kc é maior que do elemento Hb. Então, ele está falando que o Kc tem um maior potencial de ionização do que o Hb. E é verdade, porque a gente viu que o potencial de ionização na família, ele aumenta de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. Então, elementos que estão nessa região aqui são aqueles que possuem maior potencial de ionização. Então, o primeiro é verdadeiro. 2. O raio atômico do elemento GO é maior do que o elemento Hb, o raio atômico. O raio atômico na família, ele aumenta de cima para baixo e no período ele aumenta da direita para a esquerda. Então, eu tenho que o Hb, no mesmo período, o Hb é maior do que o GO. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. O raio atômico do elemento GO é maior que do elemento Hb. Não, o Hb é maior do que o GO, porque o raio aumenta nos períodos, ele aumenta da direita para a esquerda.
4. O elemento com maior raio atômico é o Tz? Verdade. Vimos que na família o raio atômico aumenta de cima para baixo e no período aqui da esquerda para a direita. Então, os que estão aqui são maiores. Então, é verdadeiro. 8. O elemento com maior afinidade eletrônica é o Bv? A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. No caso, no período, ele aumenta de baixo para cima, ou melhor, na família, de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. Então, o maior seria o Kc. Então, essa daqui é falsa. Então, aqui eu vou somar as alternativas verdadeiras. No caso, é A1 mais A4. A resposta é 5. Próxima questão. Fala assim. Um elemento químico em seu estado fundamental apresenta distribuição eletrônica abaixo. Com relação a esse elemento, assinale o que for correto. Nível 1, que é o K, né? Ele diz que está completo. Se ele está completo, significa que ele tem 2 elétrons. Nível 2, L, diz que está completo. Então, significa que ele tem lá preenchido totalmente com 8 elétrons. E nível 3, o M, ele diz que só tem 4 elétrons. Então, vamos para as afirmativas aí. Possui número atômico igual a 14? O número atômico, você vai somar a quantidade de elétrons que tem. A quantidade de elétrons corresponde ao número de prótons, que corresponde ao número atômico. Então, eu tenho 2 mais 8, 10, mais 4, 14. Então, a 1 é verdadeiro. 2. Encontra-se no terceiro período da tabela periódica. O período, gente, tem que lembrar que corresponde à quantidade de níveis que tem, quantidade de camadas. Se ele tem, um nível 1, 2, 3, ele tem 3 camadas, 3 níveis. Então, ele tem 3, ou melhor, está no terceiro período. É verdadeiro. 4. Pertence à família do carbono. O carbono, ele também tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele pertence à família 14. Então, pertence à mesma família do carbono. Então, é verdadeiro. 8. É um metal com elevada eletronegatividade? Então, assim, esse elemento aí, ele tá na família 14. E não é um metal, ele é um ametal, tá? Então, aqui seria falso. 16. Nessa família, pode-se encontrar o elemento germânico Z igual ao número atômico 32? Essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Se você fizer a configuração eletrônica desse elemento germânico com o número atômico 32, você vai observar que ele vai possuir aqui 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele faz parte da família 14 ou 4A, que é a mesma família aí desse elemento, tá? Então, essa daqui é verdadeira. Então, o somatório aqui vai dar 1 mais 2 mais 4 mais 16. Dá 23, que é o somatório da resposta correta. Então, vamos aqui para nossa próxima questão. Essa questão aqui, ele tem um texto, tá? E dentro desse texto, ele coloca 3 elementos químicos, 3 átomos aí, que nós vamos estudá-los para responder essa questão, tá? Analisar essas alternativas aí. Então, os elementos químicos que tem na questão é o nitrogênio com número atômico 7, o fósforo com número atômico 15 e o potássio com número atômico 19. Então, com relação a eles, vamos avaliar essas alternativas. Letra A. A espécie NH3 possui uma estrutura geométrica trigonal plana? Ainda não estudamos, então a gente ainda não tem bagagem para avaliar essa questão aqui. Então, a gente já desconsidera ela. Letra B. O elemento químico fósforo é um calcogênio e a espécie pH3 é um sal? Também ainda não temos para avaliar a questão de sal ou não. Letra C. O elemento químico K, que é o potássio, é um metal alcalino e sua base
H é uma base fraca, também ainda não temos química ainda, conteúdo para essa. Agora, para a letra D e a letra E, sim. A configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7 pertence ao elemento químico potássio, com o número 19? Ó, de cara, você já observa que aqui tem P7. P7 não. O subnível P só comporta no máximo 6 elétrons. Então, essa questão aqui já está eliminada. Bom. Gente, vamos lá para nossa próxima questão. A questão 13, ele pede para a gente ler esse texto. Só que, o que ele quer exatamente, né? O texto ele é grande, vocês leiam aí, tá? O texto. E ele só quer que a gente analise os elementos destacados no texto, que é o nitrogênio com o número atômico 7, o fósforo com o número atômico 15 e o potássio com o número atômico 19. E a gente vai analisar eles e verificar qual dessas afirmativas aqui é verdadeira, tá bom? Letra A. A espécie NH3 possui uma estrutura geométrica trigonal plana. Até o momento a gente ainda não estudou, né? É uma química que dê pra gente verificar essa questão dessa ligação aqui, do nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. Então, você já elimina ela. A letra B também a gente ainda não estudou a questão de sais. A letra C também não estudamos bases ainda. E a letra D e a letra E dá para você analisar com o que você já estudou. Ele fala assim, a letra D, a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7 pertence ao elemento químico potássio com o número 19. Então, de cara aqui você já elimina ela, porque ele tem aqui, ó, P7. E o subnível P, ele só comporta no máximo 6 elétrons, então ela já é falsa. Você também poderia fazer aqui a distribuição eletrônica do potássio, e aí você ia ver qual é a distribuição dele correta e ia comparar, tá? Então, tem essas duas maneiras de você ver que essa alternativa aqui é falsa. E a letra E, a única que sobra, ela vai ser a verdadeira. Ela diz assim, o elemento químico nitrogênio possui maior eletronegatividade que o elemento químico fósforo. Então, como é que você vai comparar? Primeiro, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica dos dois, para você observar a localização dele na tabela periódica. Porque como vimos na questão passada 11, para a gente verificar quem tem maior eletronegatividade, a gente tem que analisar ele localizado na tabela periódica. Então, fazendo aqui a distribuição eletrônica para o nitrogênio e para o potássio, eu vou verificar o quê? O nitrogênio, essa é a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p3. E ele está na família 15 ou 5A, por quê? Porque eu somo, os elétrons da última camada. No caso, eu tenho 3, 2, né? A última camada é 2. 2 mais 3, 5. 5A ou família 15. O período corresponde à quantidade de níveis que ele tem. Ele tem 2 níveis, então ele está no período 2. Então, ele está na família 15, período 2. O fósforo, fazendo a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, eu tenho que ele está na família 15 ou 5A. Ele tem... Por que ele está na família 15 ou 5A? Porque na última camada dele ele tem 5 elétrons. 2 mais 3, 5. 5A ou família 15. O período dele é o 3, porque ele tem 3 níveis, 3 camadas. 1, 2, 3. Então, ele está no terceiro período aí, tá certo? Então, observando aqui na tabela periódica, eu tenho basicamente assim, eu tenho o nitrogênio e abaixo do nitrogênio, na mesma família, eu tenho o fósforo. O nitrogênio está na família 15, o fósforo na família 15 e o nitrogênio está na família no período 2 e o fósforo está no período 3. Então, dos dois aqui, quem é mais eletronegativo é o nitrogênio, porque a eletronegatividade ela cresce na família de baixo para cima e no período da direita para esquerda. Como eles estão na mesma família, então eu observo que o nitrogênio tem maior eletronegatividade. E essa questão aqui ela é verdadeira. O elemento químico nitrogênio possui maior eletronegatividade que o elemento químico fósforo é verdadeiro.
Então, vamos aqui para a questão 14. Considerando os átomos neutros, A, número atômico 17, D, número atômico 12, E, número atômico 15, J, número atômico 18 e X, número atômico 19, assinale o que for correto. Então, para você responder essa questão, você tem que localizar cada átomo desse na tabela periódica, tá? Você pode fazer de duas formas. A primeira é utilizando a configuração eletrônica, onde você vai encontrar a família e o período, a família somando os elétrons da última camada e o período correspondente ao número de camadas que eles possuem. Ou você pode fazer um diagrama representando a tabela periódica e utilizando aí o seu raciocínio para você ver a posição de cada um na tabela periódica. Olha só, observe que a questão já te dá uns números atômicos pequenininhos, então dá para você fazer, ó. Você tem que lembrar o quê? Que na tabela periódica, a primeira linha só tem 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Na segunda linha e na terceira linha, eu tenho 8 elétrons, ou melhor, 8 elementos. Na segunda e terceira linha, eu tenho 8 elementos e nas demais, eu tenho 18 elementos, tá? Então, como é que você vai fazer? Ó, primeira linha, 2 elementos, número atômico em ordem crescente, 1, 2. Aí 3 até 10, e ele começa listando, ó, do número atômico 12, D, número atômico E, 15, número atômico A, 17, número atômico J, 18, que é o último, né? Você contando de 11 até 18. Aí vai para o próximo período, número atômico 19. Então, se você utilizar essa lógicazinha aqui de organização dos elementos da tabela periódica, dá para você localizar eles na tabela, tá certo? Aqui você sabe que depois do 12 é o 13, né? Mas eu coloquei aqui de uma forma bem grosseira. Mas vamos lá, para as questões. Ele diz assim, primeiro, o átomo é um halogênio? Quem são os halogênios? Halogênios são aqueles pertencentes à família 17, tá? Família 17. Ou seja, são aqueles que têm 7 elétrons na camada de valência. Como é que eu vou saber se o A ele é um halogênio? Você vai fazer a configuração eletrônica dele. Ó, o A tem número atômico 17. Então, eu vou distribuir utilizando o diagrama de Pauli esses 17 elétrons aí. Então, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pronto, somando aqui, ó, dá 10, 5, 6, 7, 17. Então, eu vou ver aqui qual família ele faz parte. Na última camada, que é 3s2, 3p5, somando eu tenho 5, 6, 7. 7 elétrons na última camada, significando que ele faz parte da família 7A ou 17. Então, A1 aqui é verdadeiro. A2, o átomo com maior raio atômico é o X? Aí você vai ter que olhar na tabela periódica, ó. Observe que o X é esse aqui, com o número atômico 19. O raio atômico, ele cresce na tabela, nas colunas, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, observe que o X, ele é o que tem maior raio atômico. Então, o 2 é verdadeiro. O 4, o átomo E possui energia de ionização maior que o átomo D? Energia de ionização é a energia necessária para retirar, né, a energia fornecida para retirar um elétron. Essa energia de ionização, ela cresce aqui na tabela periódica de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. O átomo D está bem aqui, ó. Então, ele não é o átomo que possui... está comparando o átomo E com o átomo D, né? Ele diz que o átomo E tem maior energia de ionização do que o átomo D. Em relação aos períodos, é verdade, ó. Porque a energia de ionização no período, ele cresce da esquerda para a direita. Então, o E está mais à direita do que o D. Então, ele tem maior energia de ionização. Então, a 4 é verdadeiro. A 8. Os átomos X e J pertencem à mesma família tabela periódica? X e J, não.
eles pertencem a famílias diferentes. Ó, o J é o último do período 3 e o X ele já começa no período 4. Então, eles não pertencem à mesma família. Falso. 16. O átomo com maior afinidade eletrônica é o átomo J. Se você observar na tabela periódica, você vai ver, ó, que o átomo J, ele tem número atômico 18. Ele é um gás nobre, tá? Então, ele é estável. Então, ele não vai possuir a maior afinidade eletrônica. Então, é falso, tá? A resposta certa vai ser 1 mais 2 mais 4, que dá 7. Então, vamos para a 15. Essa questão aqui, número 15, da página 57, ela também é um texto, vocês leem o texto, mas vamos aqui objetivamente para analisar as afirmativas em verdadeiro ou falso, né? A gente vai marcar a verdadeira. Com base na tabela periódica, pode-se constatar que a energia de ionização de um elemento é a energia máxima necessária para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso. O que está errado aqui? É porque faltou a informação de que é a energia fornecida para remover um elétron, tá? Então, energia de ionização é a energia fornecida ao átomo para se retirar um elétron, tá bom? Então, por isso que ela é falsa. A letra B. Os elementos de transição interna são aqueles cujo subnível de maior energia da distribuição eletrônica de seus átomos é F. Verdadeiro. A letra B vai ser a resposta certa. Ela é verdadeira. Quando nós fazemos a configuração eletrônica dos elementos químicos, e aí a gente observa que os elementos chamados de transição, o subnível mais energético termina em D ou F. O de transição externa termina em D e o de transição interna termina em F, tá bom? Continuando aqui, vamos ver por que não é a letra C, D e E. Letra C. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia associada à saída de um elétron no átomo do elemento no estado gasoso? Não. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ela está associada à energia liberada quando o átomo recebe um elétron, tá? Por isso que ela é falsa. As propriedades dos elementos são funções aperiódicas de seus números atômicos? Não. São funções periódicas, tá? Por isso que a D é falsa. Letra E. Os elementos representativos são os elementos cujo subnível de menor energia da distribuição eletrônica de seus átomos é S ou P? Não. Não são subníveis de menor energia, são subníveis de maior energia. Então, a letra E é falsa. Então, vamos aqui para a questão 16. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações, o modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos. Mas a razão da periodicidade das propriedades físicas e químicas na tabela periódica só foi possível a partir do modelo de Bohr. Com relação às propriedades na tabela periódica atual, pode afirmar que: letra A. Para cada coluna na tabela periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia? Não. Eles começam a preencher um novo nível de energia para cada nível, para cada camada. Então, a letra A é falsa. Letra B. Letra B. A primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo? A energia de ionização, ela é uma energia ligada à questão da retirada de um elétron, tá? Então, letra B não. Letra C. Ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também diminui? Não. Se o raio atômico diminui, a energia de ionização, ela aumenta. Letra D. De acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio, Na, é maior que a primeira energia de ionização do cloro? O cloro e o sódio, eles estão no mesmo período. Só que o cloro, ele está localizado mais à direita da tabela periódica.
Se ele está localizado mais à direita da tabela periódica, significa que ele vai ter um potencial de ionização maior, porque o potencial de ionização ele aumenta da direita para a esquerda. Então, o cloro tem potencial maior, o potencial de ionização ou energia de ionização do que o sódio. Então, a letra D não é verdadeira. A letra E. A letra E fala assim: a variação das energias de ionização observada ao longo da tabela periódica está relacionada à distância dos elétrons ao núcleo. Verdadeira. Então, a verdadeira letra